Depois de vermos o Kirito enfrentando goblins no episódio 4, Sword Art Online Alicization decide trazer o abuso sexual como um dos temas da sua narrativa neste último episódio. Sim, a ligação que eu estou fazendo aqui é bem clara. Pra quem não sabe, nessa temporada tem um outro anime fazendo bastante sucesso que envolve goblins e abusos sexuais, né? Na verdade é mais do que isso, mas é só pra deixar o paralelo mais próximo. Não é a primeira vez que Sword Art Online trabalha com esse tema. A gente teve um pseudo-estupro da protagonista lá no final da primeira temporada, que sinceramente eu achei até mais pesado do que o que a gente vê em Goblin Slayer, porque apesar de ser menos explícito e não ser com criaturas grotescas, é com uma personagem que a gente se importa, então isso faz com que aquilo tenha um peso maior. Assim como eu tô vendo que pode acontecer agora em Alicization, porque, cara, sinceramente, depois que esse episódio terminou, eu fiquei com um certo medo ou receio de que as duas personagens que são ali as alunas do Kirito e do Eugeo possam acabar sofrendo por conta de tudo que aconteceu, dos protagonistas confrontando diretamente os vilões. Então eu acho que Sword Art Online é até um bom argumento para mostrar que não precisa ser explícito para ser marcante. Nesse episódio a gente não viu absolutamente nada. Toda essa questão do abuso sexual foi desenvolvido através de um diálogo. E nem por isso deixou de ser asqueroso e nojento quando o vilão começa a falar que ele praticamente obrigou a aluna dele a ficar praticamente pelada, né, só de calcinha e sutiã, e dar banho nele, massagear o cara contra a vontade dela, e a gente sabe que depois ela ficou chorando no quarto dela, enfim. É claro que se você for comparar isso com uma mulher ser raptada e estuprada por dezenas de monstros horríveis por dias e dias, parece que o que Sword Art Online está trazendo realmente não é nada demais. Só que eu vejo o desenvolvimento da trama de Sword Art Online como algo mais humano e até mais realista. Olha só, Sword Art Online está falando literalmente de abuso de poder. É praticamente um chefe que está obrigando a funcionária dele a fazer certos favores sexuais, por assim dizer, simplesmente porque ele pode, por causa do cargo que ele ocupa e por ser um nobre, por ser alguém de alto escalão na sociedade. E é aí que eu falo que existe uma diferença entre ser realista na narrativa e ser realista simplesmente, sei lá, na violência e no conteúdo visual. Eu já fiquei tempo demais nessa análise que não vai fazer o menor sentido pra quem não sabe nada sobre Goblin Slayer, então vamos prosseguir e ver as outras partes do episódio, porque essa é a proposta do vídeo, né, e não fazer uma comparação. Só que pra mim foi inevitável fazer essa comparação por estar acompanhando as duas obras simultaneamente. Na real, esse episódio de Sword Art Online foi bem mais do que isso, né? Esse é só um ponto do episódio que nem é o ponto principal. Eu acho que a grande questão que foi desenvolvida nesse episódio, na verdade, é sobre a quebra do código de tabus, que inclusive parece que vai fazer um link com o próximo episódio também. Durante o piquenique do Kirito, Eugeo e das suas discípulas, eles falaram sobre isso, sobre o código de regras pessoal de cada indivíduo ser mais importante do que os tabus da sociedade, porque tem coisas que você sabe que não pode fazer, mesmo que elas não estejam lá descritas nesse código de regras, que seriam praticamente como se fossem as nossas leis. E também às vezes você vai precisar descumprir a lei para fazer algo que seja mais importante do que ela, algo maior. Pensando em um exemplo meio idiota e bem específico, digamos que você está com alguém da sua família passando muito mal e essa pessoa precisa ir rapidamente para o hospital, você vai levá-la de carro porque é mais rápido do que chamar a ambulância, sei lá, enfim, e você vai descumprir algumas leis de trânsito, talvez você vai ultrapassar o limite de velocidade que é muito baixo naquela faixa, porque você tá com pressa, você precisa levar essa pessoa direto para o hospital. Naquele momento isso é mais importante do que andar abaixo de 40 km por hora. Você tá colocando a vida de uma pessoa importante acima das leis de trânsito. Eu sei que cabem muitos questionamentos aqui sobre a imprudência, né, o fato de você colocar outras vidas em risco por descumprir as leis de trânsito, mas eu não quero discutir sobre isso de forma geral, só encontrei um exemplo genérico para mostrar na prática como às vezes os seus valores, junto com a sua moral e bom senso, é claro, podem estar acima da quebra de alguma lei. E essa é uma discussão bem profunda que o episódio traz como tema central da história e que é muito importante para a história em si, porque a gente viu os criadores desse submundo falando que eles não entendiam muito bem por que todas aquelas inteligências artificiais nunca desrespeitavam o código de tabus e que eles meio que estavam buscando isso. E como o Kirito ali dentro, de fato, está mexendo com essa variável. Ele está ali manipulando outros personagens que são essas outras inteligências artificiais a pensar da mesma forma que ele.
dele, que foi criado na nossa realidade, onde a gente vê isso até com certa naturalidade. No mundo real, pessoas descumprem a lei todo dia, praticamente. Só que nesse mundo virtual você de fato não pode fazer isso, porque lá o sistema é completamente eficiente. É como se aqui no nosso mundo, ao ultrapassar 40 km por hora, aparece uma cabeça flutuante na sua frente que te sentencia à morte. Você não tem escolha, você vai andar abaixo dos 40. Porém, tem mais um detalhe bem importante nessa história toda, que é praticamente o outro lado da moeda. Que aí sim entra esse caso do abuso sexual, porque é o exemplo de uma situação que não está totalmente descrita no Código de Tabus, mas que ainda assim nós sabemos que é errado. O vilão mostra que ele pode argumentar que tudo aquilo que ele fez é legítimo. Ele simplesmente estava cansado, então pediu para que a sua aprendiz massageasse as costas dele durante o banho, e como ele se preocupa muito com ela, ele permitiu que ela retirasse toda a roupa para não ficar molhando. Isso é basicamente uma forma de burlar o sistema. E os protagonistas estão ali confrontando esses vilões justamente para mostrar que a ética e a moral do ser humano é mais importante do que tudo que está descrito no Código de Tabus, porque no fim das contas você tem que fazer o que é certo. Isso vai te tornar uma boa pessoa. Não é simplesmente respeitar o código ou desrespeitar ele. Você tem que fazer o que é certo e saber por que você está fazendo aquilo. É até um outro ponto que é levantado durante a conversa dos personagens no piquenique. Eles falam que mais importante do que simplesmente seguir o código de regras é você saber por que você está fazendo isso. Você não evita matar ou roubar simplesmente porque isso é contra a lei. Você não faz isso porque é errado. Todo mundo sabe que é errado você tirar a vida de outra pessoa ou você tomar algo que outra pessoa conseguiu com o seu esforço, com o seu suor, com o seu trabalho. É claro, generalizando, eu não estou falando de legítima defesa, eu preciso sempre explicar para não ser mal interpretado, né? É complicado isso aqui na internet. Mas essa foi a mensagem geral do episódio, pelo menos pelo que eu vi, pela forma como eu interpretei. E sinceramente é uma ótima mensagem, ela pode trazer discussões bem aprofundadas sobre o tema, e eu sempre vou achar isso muito interessante, quando o entretenimento tenta ir além de simplesmente entreter, quando ele também tenta levantar discussões filosóficas, enfim. Não que todo entretenimento precise fazer isso, pode ter coisa que você assiste simplesmente para se divertir, sem precisar pensar em nada, beleza, nenhum problema quanto a isso, mas eu também acho muito legal quando eu vejo obras aprofundando a sua narrativa. E inclusive eu já falei mais de uma vez nas análises aqui de Sword Art Online que eu não curto muito esses vilões genéricos extremamente caricatos que o anime construiu. Mas a forma como eles foram utilizados nesse episódio, apesar de ser também muito genérica e caricata, funcionou e levantou essa discussão bem interessante que eu achei legal. Pra mim tá bem claro que eles ainda vão fazer uma merda muito grande e vai ter esse ponto de redenção dos heróis, colocando esses vilões genéricos no seu devido lugar, e eu tô com receio, como eu já disse no começo do vídeo, que essa merda bem grande que eles vão fazer envolvam as aprendizes do Kirito e do Eugeo. Eles já são aqueles vilões caricatos pra que você odeie eles só de ver. Tudo que eles fazem é odioso, assim, são personagens criados para nutrir uma antipatia com o público. Então eu vejo que é o fluxo natural do desenvolvimento desses personagens acabar se envolvendo ali com as aprendizes e fazendo com que o público realmente odeie, assim, não tem a menor possibilidade de você não odiar com todas as suas forças esses dois caras. Dito tudo isso, né, análise mais profunda do episódio, vamos agora comentar brevemente sobre os momentos que são sim puramente entretenimento. Puramente não digo, mas essencialmente. Primeiro, o duelo de espadas do Eugeo com um dos vilões genéricos, que eu achei muito legal, é incrível. Na verdade, essa luta, ela fez a luta do episódio anterior do Kirito com aquele instrutor lá, que era o número 1, fez aquela luta parecer ainda pior, porque você vê que essa luta que ninguém esperava nada foi muito mais legal do que aquela, muito mais bem animada e coreografada. Eu vi muita gente comentando que aquela luta do Kirito era ruim na light novel também, que ela era uma luta mais psicológica, que até que a adaptação fez um trabalho bom, mas eles poderiam ter floreado ela um pouquinho mais, podiam ter colocado uma introdução da luta, feito eles trocar uns golpes primeiro e depois chegar naquele clímax que a gente viu. Mas realmente foi só um detalhe, acho que é o único ponto mais incisivo que eu não gostei da adaptação de Sword Art Online até aqui, ou que eu realmente acho que eles deveriam ter feito diferente, então eu não vou me apegar muito a isso, porque o trabalho de adaptação, por enquanto, tá muito bom, e esse episódio é mais uma prova disso. Então foi um bom duelo de espadas, foi um bom desenvolvimento do Eugeo, mostrou ele aí também tentando entender mais as técnicas e entender como aquela força de vontade, né, meio que o espírito, como isso funciona naquele mundo e como esses vilões utilizavam a sua arrogância
pra ficar mais fortes. Ainda assim, o Eugeo mostrou que ele não perde em nada pra aquele cara. Eu só achei meio bizarro o Eugeo ter um pouco de dificuldade de encontrar a motivação dele pra ficar mais forte, sendo que deveria ser óbvio, né? Ele tá em tudo aquilo por causa da Alice. Então, cara, como é que não foi a primeira coisa que você pensou? Tipo, pô, é a Alice, óbvio. Assim como o Kirito tem o mundo real, tem a Asuna, tem as pessoas que ele gosta aqui, o Eugeo tem a Alice, sempre teve. Mas isso também é só um detalhe, ele pensou na Alice, então, né, eu só acho que deveria ter sido mais rápido e direto, mas, pô, não chega nem a ser uma crítica, é só uma observação. No geral, foi também um bom episódio pra desenvolver o Eugeo como personagem, e aí a gente chega no segundo e último ponto, que eu acho que é relevante trazer aqui na análise de hoje, que é aquela cena final do Eugeo com a sua aprendiz, que eu não me lembro o nome ainda, mostrando que ele tá, assim, absorvendo todos os ensinamentos do mestre Kirito, não só de espada, né? Ele já começou mesmo a construir o seu harém. Por um instante eu até pensei, cara, será que as duas vão gostar do Kirito? Mas não, o anime foi justo e distribuiu ali 50% pra cada um, pelo menos. E é até interessante Sword Art Online fazer isso, porque o Eugeo, ele não tá realmente num relacionamento com a Alice. Eu acho que ele não vai fazer nada porque ele quer a Alice. Ela é como se fosse a Asuna dele. Mas o Kirito, ele já tem esse impedimento natural. A gente continua vendo garotas se interessando por ele, só que ele não vai ter de fato um relacionamento com nenhuma delas porque ele está com a Asuna. Então, se o anime pretendia desenvolver pelo menos um pouco o romance, o Eugeo seria o candidato mais óbvio pra fazer isso agora, porque ele não tá namorando, basicamente é isso. Só que a gente viu que não é só em aparência que ele é muito parecido com o Kirito, ele também pensou lá na Alice, e por mais que ele tenha respeito, que ele goste e que ele queira ajudar e cuidar da sua aprendiz, ele não foi totalmente claro na resposta que ele deu a ela, que praticamente pediu ele em casamento ali. Na verdade, ele deu uma de Kirito mesmo, sério, cara, ele tá aprendendo tudo direitinho mesmo. Eu até achei a cena bem fofinha, acho que os dois formam um casal bonitinho, e essas cenas desse episódio com as aprendizes do Kirito e do Eugeo provavelmente também são muito importantes para que a gente comece a gostar cada vez mais delas, para que eventualmente, se acontecer mesmo o que eu estou esperando dos vilões atacando essas garotas, a gente sinta isso de uma forma mais intensa por gostar delas. Eu também estou muito curioso para ver como o Kirito e o Eugeo vão fazer para lidar com esses vilões genéricos dentro do código de tabus, que a gente já viu ali que é meio complicado você simplesmente quebrar o código. Então eles não podem sair por aí pegando a sua espada e degolando os caras, não. Eles vão precisar meio que fazer isso dentro da lei. Então quero só ver como é que vai ser esse desfecho. E é isso, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram? Vocês perceberam esses pontos que eu levantei também? Ou acham que eu viajei demais nas minhas análises mais filosóficas? Deixa o seu feedback sobre o episódio, sobre a análise, aí embaixo nos comentários. É sempre muito importante, eu sempre me esforço para ler todos os comentários de vocês. E ajuda também o vídeo a ir melhor no próprio YouTube. Assim como é muito importante você deixar um like, você se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Quero sonhar sem descansar e assim poder voar.